você sabia que no inverno aumentam os casos de infarto? E apesar de todos os avanços da ciência médica e das inúmeras campanhas, as doenças associadas ao sistema cardiológico continuam sendo as que mais matam no mundo todo. Integrante do corpo clínico do Hospital Dona Helena, a médica doutora Ana Carolina Noronha Campos Berbel chama a atenção para essa realidade que ganha destaque nesse dia 14 de agosto, quando o calendário marca o dia do cardiologista. A doutora está ao vivo conosco aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã para conversar um pouquinho sobre esse tema. Doutora Ana, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço estar aqui para falar num dia tão especial e sobre doenças tão importantes e prevalentes na população. Doutora, neste dia, onde se celebra, onde se marca o dia do cardiologista, qual é a realidade no Brasil quando a gente fala sobre doenças cardiovasculares? Infelizmente, não só no Brasil como no mundo, a doença cardiovascular é aquela que mais mata e são doenças geralmente preveníveis, então que a gente precisa diariamente estar buscando pela saúde dessa nossa população. E por que, doutora, no inverno nós temos mais casos de infarto, hein? No inverno, a gente tem mais casos de infarto, é mais pela anatomia e fisiopatologia que a gente fala da doença. O que é isso? O sistema cardiovascular, eu costumo falar que são tubos, conexões e fiação elétrica. Então, para a gente fazer uma analogia com uma casa. E o coração é uma bomba que tem os vasos, que são os tubos que vão levar o sangue para o corpo inteiro. E o que é o infarto? O infarto é quando tem obstrução dessa artéria, desse tubo dentro do coração. E o AVC também é quando geralmente tem o entupimento dessas artérias dentro da cabeça. E no inverno há uma vasoconstrição. O que é isso? Eu tenho uma diminuição do calibre daquela artéria. E quando eu já tenho um entupimento, por um aumento de colesterol, de diabetes, que vai acumulando colesterol dentro da artéria, no inverno, causando essa vasoconstrição, aumenta o entupimento. E o paciente acaba infartando mais, tendo mais AVC. Doutora, bebidas alcoólicas, o uso do tabaco, a falta de exercício físico. Na opinião da senhora, quais são os fatores mencionados que favorecem justamente nesse desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares? Importantíssima essa pergunta. Temos alguns fatores de riscos que ajudam a desenvolver essas doenças mais graves cardiovasculares. As principais delas, que são as mais fáceis de tratar, por exemplo, é a pressão alta e o diabetes. Como que eu vou fazer essa avaliação da pressão? Simplesmente numa ferição da pressão com um aparelho calibrado, eu já vou diagnosticar se esse meu paciente é hipertenso ou não e vou tratar facilmente. O diabetes, com aquele glicosímetro, o aparelhinho que eu vou lá picar o dedo do paciente e vou fazer essa avaliação, ou então com simples exames de sangue. Agora, outros fatores de risco importantes são esses que você falou, por exemplo. Então, o tabagismo. Como que eu combato o tabagismo? Uma equipe multidisciplinar, educação do paciente, ensinando quais são os fatores de risco, ajudando a tirar esse vício. O sedentarismo, extremamente importante, porque o sedentarismo ele entra naquele ciclo vicioso, entre aspas, de coisa ruim, que vai te levar a problemas cardiovasculares. Então, obesidade, Então, o corpo, o coração, a bomba, o coração é um músculo, então ele não está funcionando direito e com a atividade física melhora bastante toda a circulação do corpo. O hábito ruim de alimentação, que eu costumo falar, gente, a gente abre tão mais pacote hoje em dia do que a gente descasca um alimento e é extremamente ruim porque o alimento ele vem extremamente rico em sal, em gordura, em açúcares, Então, isso é ruim. Então, o hábito de vida saudável e mudar esses hábitos de vida ruim, de alimentação ruim, de tabagismo, de sedentarismo, é extremamente importante para a saúde do coração. Doutora, ontem eu acompanhava pelas redes sociais um caso que aconteceu em São Paulo, inclusive, durante um programa de rádio ao vivo, o operador da mesa passou mal, faleceu, enfim, e a informação que ele morreu vítima de infarto e era um jovem, uma pessoa muito jovem. Essa é uma realidade também que a gente tem, infarto, acometendo os jovens também, ou sempre foi assim e a gente acaba tendo mais acesso a esse tipo de informação por causa das redes sociais? O que a senhora tem percebido no dia a dia? O que é mais comum é o idoso, ter quadros de infarto, mas hoje em dia a gente está tendo sim mais quadro de jovens infartando, até por conta do estilo de vida, mas o que é mais comum de jovem infartando são as doenças familiares genéticas, ou alguma alteração do metabolismo próprio daquele paciente. Então, por exemplo, se eu tive meu pai, minha mãe que já infartaram, eu tenho grande risco de infartar também mais jovem,
né? Então, por histórico familiar. Ou uma alteração anatômica, por exemplo. Então, isso faz com que eu tenha mais risco de ter infarto. E daí, eu sendo um jovem e infartar, o risco de óbito é muito maior do que do idoso. Tá? Porque eu falo que porque a coronária, né, os tubos ali dos vasos do coração do idoso, ele vai entupindo progressivamente, devagarzinho. E o coração, o nosso corpo é extremamente inteligente, então ele vai fazendo circulações colaterais para suprir aquela necessidade da onde está ruim, né? É como se fosse uma ponte. A ponte aqui, ela está deixando de funcionar, a população começa a fazer caminhos alternativos, né? Agora, se a ponte cai de um dia para o outro, não vai ter para onde ir. É a mesma coisa. Agora, o jovem não. Se ele infarta, é uma coisa muito aguda e precoce. Então, ele não tem esses caminhos alternativos. Então, a doença, o infarto, é muito mais grave. E o que a gente vê também hoje em dia, por exemplo, que é muito divulgado nas academias, que são os anabolizantes, né? Que é feito de uso inadequado. E eu acabo levando também ao aumento de risco trombótico do paciente infartar mais cedo. Agora, doutora, se eu tenho caso na família, isso quer dizer que os cuidados meus precisam aumentar em relação àquele indivíduo, aquela pessoa que não tem nenhum histórico. Com toda certeza. Então, eu falo, o fruto não cai longe do pé. Então, meu pai infartou, minha mãe infartou, tenho um irmão mais velho que infartou, por que eu não vou infartar? Infelizmente, essa é uma verdade. Então, eu preciso tomar cuidado e procurar assistência médica mais precocemente. Doutora, a gente sabe que a tecnologia hoje, né, o avanço da medicina vem a cada dia surpreendendo, enfim, né, dia a dia após dia. E a gente também, antigamente, a gente ouvia muito, por exemplo, aqui em Joinville, né, eu tive que levar minha mãe para tratar lá em Curitiba, para tratar em São Paulo. Hoje, como é que a senhora está avaliando, né, a estrutura clínica de Joinville, por exemplo, no tratamento cardiológico? Felizmente, vem mudando agora esse estigma de que eu preciso levar para Curitiba, eu preciso levar para São Paulo. Agora nós estamos diagnosticando mais pacientes, temos mais tecnologias tanto para diagnosticar quanto para tratar nossos pacientes. Porque o que acontece? Os médicos que a gente tem aqui em Joinville, e eu vou falar no SUS e no particular, são os mesmos, porque a gente vai rodando entre os hospitais e muitos desses profissionais que estão tanto no SUS quanto no particular aqui de Joinville, a formação é de São Paulo, é de Curitiba, é de Florianópolis, então a gente tem uma mão de obra muito boa aqui. O que deixava a desejar um pouco era a parte de tecnologia, mas que esse cenário está mudando. Então a gente está melhorando muito mais nesses diagnósticos dos pacientes. Queria voltar um pouquinho, doutora, sobre a questão ainda da prevenção. Quando a gente fala em prevenção, e a senhora citou agora há pouco a questão do exame e tudo mais, o que é o ideal, né? É uma vez ao ano? Precisa aguardar algum sintoma, algum sinal? O que a gente pode orientar o ouvinte? Essa pergunta é excelentíssima. Por quê? Eu tenho que individualizar o meu paciente, né? Então, igual você tinha perguntado anteriormente, se eu tenho um histórico familiar, eu vou mais cedo procurar o meu médico. Eu não tenho um cardiologista, mas vou procurar o clínico, eu vou procurar o endocrinologista. Por exemplo, a minha mãe tem diabetes, vou ver se eu tenho diabetes mais precocemente, né? Agora, o que a gente precisa entender é que grande parte das doenças cardiovasculares, elas não dão sintoma. Então, eu sou hipertenso, eu sou assintomático, eu sou diabético, eu sou assintomático. Então, eu preciso procurar antes de ter um sintoma. Se eu estou tendo sintoma, já passei muito da hora de procurar o meu cardiologista, o meu médico, né? Então, eu falo assim, mas eu vou começar a procurar o meu médico com 15, 18 anos. A gente não tem uma resposta certa de quando procurar, né? Mas se eu já tenho doenças específicas na minha família, a quando que minha mãe e meu pai tiveram esse diagnóstico, né? O problema é que antigamente a gente negligenciava muito essa questão, né? Hoje em dia que a gente tem mais em voga essa questão de procurar mais precocemente. E daí o que a gente pode fazer assim, tive sintomas, saio correndo, vou lá procurar. Se eu vou fazer uma atividade física, não costumo fazer nada, vou começar a fazer atividade física. Procuro o médico antes para fazer a avaliação, porque se eu não faço atividade e vou começar a estimular o meu coração, eu preciso saber se ele está saudável, se ele tem algum problema, porque a atividade física pode mostrar para mim aquilo que eu não sabia, né? Então, eu não trabalho com o meu coração, vou subir o mirante. Quantas histórias de mirante a gente sabe que não deu certo, né? Então, eu preciso fazer essa avaliação precocemente. E assim, eu preciso prevenir. Então, se eu estou acima do peso, já não estou legal. Eu preciso procurar o médico porque eu preciso emagrecer. Se eu fumo, eu já tenho que saber que eu já posso ter problema das minhas artérias. Então, que eu preciso procurar o médico para avaliar. Doutor, uma pergunta bem de leigo, né? Quando a pessoa está prestes, por exemplo, a ter um ataque cardíaco, né? Acaba
tendo outros sintomas antes de realmente acontecer, de passar mal e ter que ser levado para o hospital? Ou, enfim, é uma coisa que dá e aí acaba já acometendo a pessoa? Eu falo também assim, tem paciente que lê o livro, né? Ele lê o livro do que é um infarto e ele chega pra gente com as mesmas características. Qual que é a característica, assim, singular do infarto? Dor no peito, em opressão ou queimação. O paciente leva a mão no peito como se estivesse apertando. É uma dor que pode irradiar para a mandíbula, irradiar para as costas, para a boca do estômago. O paciente sua, frio, dá vontade de vomitar, sensação de desmaio. Então, esse é o sintoma clássico, estou infartando. Agora, por exemplo, a mulher adulta meia-idade, mais ou menos, ela pode simplesmente ter dor abdominal. Dor Olha na só. boca do estômago. Que pode se confundir com qualquer outra coisa, né? Quantos pacientes falam assim, eu achei que era uma gastrite, tomei lá um pantoprazol, omeprazol e não melhorou. Principalmente diabético. Diabético infarta sem dor, né? Então, isso é extremamente importante. E tem alguns pacientes que eu falo que eles vão claudicando. Eu fazia uma atividade física, assim, subi um lance de escada da minha casa. Agora, no meio da escada, eu tenho que parar, porque eu tenho cansaço, eu tenho falta de ar, ou seja, eu estou me limitando das minhas atividades habituais. Então, você, mas ele era tão ativo e agora está diminuindo. Mas ele está bem, não tem nada. Não é que ele não tem nada, ele está diminuindo o que ele fazia antes. Então, tudo isso é sinal de que o meu coração tá dando um sinalzinho de alerta ali. Doutora, para a gente finalizar nosso bate-papo, qual é o risco do paciente que consulta só o Dr. Google, hein? O que é muito comum, infelizmente, né? É muito comum. Hoje em dia a gente se depara muito com o famoso Dr. Google. O problema é que o Google ele não particulariza o paciente. Então, qualquer exame que eu falar assim, um valor de referência de um exame tal e jogo lá no Google. Ele, por inteligência artificial, ele vai abrir uma gama de problemas que esse paciente vai ter e nunca vai ser uma coisa boa. Ou o paciente ele está com problema cardiovascular grave ou ele está com câncer. Google faz isso. Então, o paciente chega para mim, às vezes, com um exame e fala assim, eu tô apavorado, porque eu vi no Google e não é que ele está falando que eu vou infartar porque essa enzima não sei o que. Eu falei, calma, respira. Cada paciente é individual, o exame precisa ser analisado para você de acordo com as suas queixas. Por isso que eu falo também, abrir mão de pedir um monte de exame aleatoriamente só vai complicar a cabeça. Porque você não vai saber se o paciente tem um problema, não. Então, tem que ser aquele tratamento dirigido, aquele exame dirigido. Então, sempre quando o médico, o cardiologista, enfim, te fazer alguma solicitação de exame, ele vai fazer essa solicitação de exame específico para aquela queixa ou alguma dúvida que ele está tendo. Não são todos os exames que a gente faz para todo mundo, né? E daí, você pegar esse exame e colocar no Google, a única coisa que você vai estar fazendo é te complicando a cabeça. Até porque essas referências do Google não são de sites científicos, né, de exames que a gente tem, de estudos de literatura realmente confiáveis. Né? E a inteligência artificial, por mais que seja boa, ela pode causar muito mais dúvida do que solução. E qualquer banco que ele encontrar informação, ele busca, qualquer né? Uma de blog, de qualquer informação. E daí isso é muito ruim. Então, sempre quando você tiver uma dúvida, o ideal é realmente voltar com o seu médico e ir lá analisar junto com ele. Doutora Ana Carolina, gostaríamos muito de agradecer, né, pela sua presença, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Uma manhã e um dia frio e abençoado para vocês. Obrigado, parabéns pelo seu dia. Obrigada. Profissão mais do que nobre e ajudando a salvar vidas, certamente. Obrigado.